Olá, nesse vídeo eu finalizo o capítulo Em vez disso, faça isso. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada, pause esse vídeo, salve e assistir mais tarde, clica no vídeo aqui na tela, aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Ele foi escrito em 2025, originalmente em inglês, traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Por que eu sugiro que você assista na sequência das publicações? Porque a Julie Menano, ela explica uma teoria que vai abraçar todo esse livro, que é a teoria do apego. Ela escreveu esse livro para leigos e não é só um livro teórico. Ele é um livro repleto de exercícios. E para você entender como fazer esses exercícios, é importante você entender um pouco do que ela traz da teoria do apego. Inclusive, vai ter um momento do livro que você vai poder descobrir quais são os seus estilos de apego. Eu deixei nos vídeos as perguntas para você poder responder e saber qual é o estilo de apego que, nesse momento, você está tendo, vivendo, enfim. Então, conhecer essa teoria e ir fazendo os exercícios na ordem que elas são apresentadas no livro pode te dar um senso de entendimento, inclusive de progresso, de, estou fazendo isso, o resultado foi esse. E aí você tem a chance de entender o que ela traz no livro, sobre as consequências do exercício, os ajustes, o tempo. E também entender se este livro é para você agora, porque pode ser que ele não seja, e nesse vídeo aviso, eu explico por quê. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e sou especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Para você que já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, continuando, o tema que ela vai trazer aqui agora é quando você sente decepção. Em vez de fazer cara feia e agir de maneira passivo-agressiva ou ficar na defensiva, tente colocar em palavras. É uma decepção não irmos viajar. Estou chateada, mas sei que vou superar. É melhor expressar isso do que reprimir. Se quando você se sentia decepcionado na sua infância, seus cuidadores tratavam você mal ou simplesmente te ignoravam, a decepção pode provocar ansiedade ou até mesmo ser assustadora. Esse tipo de experiência pode gerar medo de abandono ou até uma espécie de retraumatização. Ainda assim, a decepção faz parte da vida e abrir um espaço seguro para ela é fundamental. Essas respostas ajudam a outra pessoa a entender que você vai se recuperar, que não ficará assim para sempre, ao mesmo tempo em que estabelecem limites gentis no seu direito de sentir. Quando você precisa de reafirmação, em vez de evitar pedir por medo de rejeição, tente. Você pode me ajudar a sentir que, mesmo quando digo não, ainda me vê como uma boa parceria amorosa? Quando as pessoas se apoiam de forma consistente diante de medos fundamentais, como abandono e vergonha, isso ajuda a transformar esses sentimentos em um nível profundo. Gente, eu não sei se vocês, todo mundo que assiste esse vídeo, ou boa parte dele, ou alguma parte, consegue entender da profundidade que a gente está falando aqui, né? Claro que eu não conheço a realidade das pessoas que vão assistir, mas quando eu leio tudo isso, eu fico muito surpresa, assim, porque não só dentro de casa eu fui ensinada desse lugar de que não pode sentir isso e que se você sente, você vai ser ignorado, como claro que eu vivi experiências de relacionamentos, não só amorosos, como de amizade ou de trabalho, onde isso é reforçado, né? Tá com raivinha, tá decepcionado, fica aí no cantinho do pensamento, fica aí de castigo, não vou falar com você, vou sair daqui, fica aí. E quando ela traz esse lugar da expressão, que eu digo, e outros exemplos, né? A gente pode não concordar com tudo. Eu entendo que você está frustrado, faz todo sentido.
toma o seu tempo para fazer isso, estou aqui, ou, né, quando a gente está falando de adultos, porque esse exercício aqui, isso é esperado que os nossos pais, quando a gente está na fase de separação psicológica, que é chamada ali entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, a gente escute isso. Quando a gente começa a sentir raiva, que a gente receba esse tipo de validação que é, eu entendo que você está com raiva. É frustrante mesmo quando a gente não consegue fazer algo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria, mas eu estou aqui com você, eu fico aqui com você até a raiva passar. Quando a gente está falando de adultos, pode ser que a outra pessoa não dê conta. Ela diga, vou ficar aqui com você 5 minutos, mas não vou ficar mais. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver comigo. Para mim é difícil estar perto de uma pessoa demonstrando tanta raiva. Eu também ativo as minhas questões, né? Então, isso é muito profundo, porque para algumas pessoas vai ser a primeira vez que elas vão falar isso, vai ser a primeira vez que elas vão ouvir esse tipo de coisa, e na hora o resultado pode parecer que não aconteceu nada, mas conforme isso vai se repetindo, as coisas mudam, né? Eu vejo isso em consultório, quando alguns meus clientes ficam muito ansiosos de precisar remarcar a sessão, ou se eles não trazem o que a gente combinou de atividade. E quando eu falo, tá tudo bem, vamos tentar de novo, e nem por isso a gente vai desistir. Ou, às vezes, eu desmarco a sessão e a pessoa se sente super abandonada. Isso não é mimimi. Ativou algo ali na pessoa. E quando isso é trabalhado dentro do processo terapêutico, essa pessoa pode ter um acolhimento pela primeira vez na vida. Então, tudo isso que a Julie Menando está trazendo é muito profundo, assim. Eu não sei se todo mundo consegue se dar conta disso, e nem acho que precisa, mas acho legal destacar isso pela experiência que eu tenho, de trabalhar com desenvolvimento, estudar sobre o desenvolvimento infantil por causa do resgate da criança interior. Outro tema, quando você está de mau humor, e isso não tem relação com outra pessoa, em vez de descontar a raiva na parceria amorosa ou se fechar sem explicar, tente. Tive um dia ruim, estou com dificuldade de me manter presente, mas isso não tem nada a ver com o que sinto por você. Só preciso de um tempo para me recompor. Descontar a raiva no outro é destrutivo e não permite que você processe seus próprios sentimentos. Além disso, a outra pessoa pode ficar ansiosa por não entender o que está acontecendo. É mais provável que ela seja compassiva se tiver clareza da situação e sentir segurança de que você vai se recuperar. Vou dar um exemplo muito comum aqui, especialmente nos meus clientes de estilo de apego evitativo. Uma coisa que a gente trabalha em consultório é... A pessoa com estilo de apego evitativo, em geral, ela vai conseguir se regular emocionalmente com ela mesma. Ela não é como o estilo de apego ansioso, que a pessoa, para se regular, ela precisa da outra pessoa perto. Inclusive, se a pessoa sai de perto, ela fica desesperada, porque ativa um gatilho nela de rejeição, de abandono. Para o evitativo, é o contrário. E não significa que a gente vai ficar nessa situação o resto da vida. Eu estou falando a gente porque eu tenho o estilo de apego evitativo. Mas é importante saber disso. E aí eu comunico e sugiro para alguns dos meus clientes falar isso para a parceria amorosa. Olha, quando eu estiver quieta, quando acontecer uma coisa que me chatear, eu preciso de espaço. Eu preciso pensar, eu preciso refletir. Quando eu me sentir pronta, eu vou até você. Quando você fica me falando, o que foi, o que tem, faz isso, faça aquilo, não é isso que eu quero. Se você quer me ajudar, me abraça. E não fala nada. E algumas clientes começaram a fazer isso e a parceria amorosa começou a responder. Mesmo não concordando. Mas a pessoa entendeu, olha, dá certo. Às vezes a pessoa sai e depois volta e fala, então, você tinha me falado, né, que quando você fica chateado com alguma coisa, é melhor ter o seu espaço, por isso que eu saí e passei o dia fora hoje. Pronto. A galera conversa e as coisas vão mudando, né? Que é isso que a Julie Menando fala no livro, que é o clima favorável ao apego. Quando a outra pessoa está de mau humor e isso ativa a sua ansiedade, em vez de pisar em ovos ou reagir com irritação, tente. Estou sentindo certa distância da sua parte e isso me deixa desconfortável. Você pode me dizer se isso tem a ver comigo? Isso me ajudaria a ficar menos ansiosa.
Pisar em ovos tira sua paz e impede a compaixão. Enquanto assumir que o humor do outro tem a ver com você, gera confusão e desconexão. Essa abordagem comunica diretamente a sua necessidade e estabelece limites gentis e ainda permite que o outro sinta o que precisar sem vergonha. Olha a quantidade de coisa que pode ser trabalhada numa fala como essa. Você abre. Estou sentindo que tem uma coisa estranha aqui. Isso que está acontecendo aí com você, eu tenho responsabilidade nisso? Só quero saber disso porque estou um pouco ansioso, um pouco ansiosa. E aí você abre chance da pessoa falar. Se a pessoa falar, não, não tem, ou tem, mas agora eu não estou pronta, tudo bem. Quando você se sentir pronto, quando você se sentir pronta, me diz e a gente pode conversar. Percebe? Isso abre espaço para todo mundo. Para quem está ali vendo a pessoa meio estranha, para a pessoa que está estranha. Isso trabalha limites, isso trabalha espaço de poder sentir o que eu estou sentindo, certo? Outro tema, quando você precisa estabelecer limite diante de gritos, xingamentos ou atitudes grosseiras. Em vez de acusar ou atacar, tente. Não vou tolerar gritos e xingamentos, porque isso afeta os sentimentos positivos que tenho por você. Quero proteger a mim, a você e ao nosso relacionamento. Se isso acontecer, vou precisar me afastar e depois podemos retomar a conversa. Limites são essenciais, mas quando comunicamos de forma que o outro se sinta como inimigo, acabam abalando a segurança do vínculo. Ninguém melhora se sentindo atacado. Sempre que possível, a corregulação é mais eficaz, ainda que difícil em momentos intensos. Quando a outra pessoa está triste, em vez de tentar consertar rapidamente, dizendo, não fica assim, veja pelo lado bom, tente. Sinto muito que você esteja sofrendo. Vejo que isso é difícil para você. Estou aqui. Podemos conversar ou apenas ficar em silêncio, como você preferir. A única forma de atravessar emoções difíceis é vivenciá-las. Dar espaço para esses sentimentos, em vez de evitá-los, é essencial. Quando você quer buscar ajuda para o relacionamento, em vez de impor ou questionar o compromisso do outro, tente. Entendo que você possa ter resistência à terapia, talvez com receio de se sentir em desvantagem, mas o que estamos fazendo não está funcionando e eu me sinto sozinha. Também é importante buscar compreender o motivo dessa resistência. Muitas vezes é uma tentativa de se sentir seguro, ainda que de forma pouco eficaz. Isso é uma coisa que a Julie Menano traz bem no começo do livro, quando ela fala sobre como algumas pessoas, quando ouve a palavra, vamos fazer terapia de casal, a pessoa fica desesperada e fala, não, e nem precisa ser terapia de casal, só de propor a leitura desse livro juntos e fazer o exercício, a pessoa fala, não tem nada de errado, está tudo bem, para que mexer? E aí, conforme você vai dando espaço de ouvir essa pessoa, você pode descobrir o medo que ela está, o que está acontecendo, por que essa resistência está acontecendo. Quando você sente que a outra pessoa recebe suas preocupações como críticas, ao invés de dizer, não seja tão sensível, tente. Sei que no passado expressei minhas preocupações de uma forma que soou como ataque. Quero fazer diferente agora. Também preciso saber se você está disposta a me ouvir. Dizer que alguém é sensível demais invalida seus sentimentos e transmite a mensagem de que eles não são importantes. Quando você se sente mal interpretada, mal interpretado, ao invés de reagir dizendo, não foi isso que eu disse, tente, acho que nos desencontramos. Podemos pausar um momento e tentar nos entender? Estou aqui. Essa simples afirmação pode ajudar a regular o sistema nervoso do outro, funcionando como um apoio. Eu acho tão interessante ver como tem algumas coisas muito simples que podem ser altamente reguladoras. Tocar a mão, tocar alguma parte do corpo, sentar do lado, falar isso, estou aqui, vou ficar aqui, você quer que eu fique aqui, certo? Outro tema, como você se comunica da melhor forma possível e ainda assim a pessoa reage mal. Em vez de desistir dizendo, não adianta falar, tente, percebo que algo importante aconteceu aí. O que você está me ouvindo dizer?
É frustrante quando a sua vulnerabilidade não é acolhida, mas mesmo assim, escolher responder de forma diferente do que foi aprendido na infância exige consciência e autorregulação. Ao pausar, se perceber, se regular e validar o outro com uma linguagem que favoreça o vínculo, você constrói mais segurança interna e cria espaço para um amor mais seguro. Eu lembrei uma vez que eu fiz um workshop que foi intitulado como Comunicação Não Violenta, e foi a primeira vez que eu tive contato, eu fiquei muito empolgada, mostrei para uma pessoa, e um dos exercícios era, você conta uma coisa para a pessoa e pergunta para ela, o que você me ouviu dizer? Quando eu perguntei o que você me ouviu dizer e o que a pessoa respondeu, eu fiquei chocada. O que a pessoa respondeu não tinha nada a ver com aquilo que eu queria comunicar. Assim, foi muito interessante perceber isso. E eu acredito que um dos desafios que se tem quando isso acontece, né, de fazer essa pergunta, o que você me entendeu dizer? O que você está entendendo no que eu estou dizendo? Pode denunciar o quanto a pessoa está engatilhada. Então, ela pode responder que você não quer mais essa relação, que você não gosta mais de mim, e em momento algum você disse isso, mas isso te dá a chance. Essa pessoa está desregulada emocionalmente. Eu tenho energia para fazer uma corregulação, eu vou dizer para ela, olha, ela ou ele, acho que tem uma desregulação emocional acontecendo aí, acho que a gente precisa de um espaço, um tempo, para ter essa conversa, certo? Pode ser que o que a pessoa te responda te mostra que tem alguma coisa ali na comunicação que não está funcionando, e é possível tentar um novo ajuste. Olha, vou tentar de uma outra forma aqui. Eu achei que estava comunicando outra coisa, quando você me disse isso, eu falei, opa, tem algum ruído aqui. A Julie Menano vai falar isso, né? Boi na linha, tem boi na linha. Então, tem algumas possibilidades por trás de você tentar comunicar uma coisa e quando você pergunta o que você me ouviu dizer, o que você entendeu do que eu disse, que você vê que é o oposto de se trabalhar aí. Então, acho que é isso, né, gente? Se você está acompanhando, já entendeu, dá trabalho. É uma baita conquista. Eu, particularmente, vejo algumas conquistas que eu já consegui comigo mesma, na comunicação com outras pessoas, que nem precisa ser relacionamento amoroso. E eu sinto muito orgulho disso, que é uma coisa que ela fala no livro, né? É uma conquista minha. Eu consegui mudar um negócio em mim que eu pensava, acho que eu vou levar uma vida e não vou mudar isso aqui. Conseguir ver a mudança, para mim, é um baita passo. Então, a sensação da mudança e poder agir diferente, eu particularmente acho muito prazerosa, me traz muita esperança assim, em mim mesma e nas relações. E eu espero que você também consiga se conectar com isso e entender que, putz, dá trabalho, mas o resultado, em geral, é muito gratificante. Me conta aqui nos resultados, nos comentários, o que você achou desse capítulo como um todo, te inspirou a usar alguns exemplos, já está colocando alguma coisa em prática, eu vou gostar de saber. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. Se inscreve no canal para você poder acompanhar as novidades, toda segunda às 7 da manhã e sextas às 18 horas. Muito obrigada e até o próximo vídeo.